Se você me perguntasse, Everton, se você fosse começar hoje do zero, o que você faria? Eu jamais, hoje, pensando assim, eu me plugaria dentro de algum tipo de plataforma, algum tipo de sociedade, que ainda que seja um valor alto, 50-50, 60-40, que essa pessoa tenha toda a dor da entrega e eu tenha toda a dor somente da geração de conteúdo, de lead e de venda. Porque isso é a máquina que vai fazer a coisa crescer. E aí, pessoal, mais um podcast, Marta Sincera Cast. E hoje, com um convidado mega especial, a gente marcou já faz um tempo, e nós vamos falar muito, gente, muito sobre nicho. Será que nicho dá certo? Será que não dá? Eu tô aqui na minha frente com a prova viva que nicho dá muito certo. E eu estou aqui com quem? Com o Everton da Uphold. Gente, para inglês é Upholding. É isso aí. Everton, obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Eu já te acompanho há muitos anos e vi o seu crescimento assim meteórico no digital e naquilo que você faz. Mas melhor do que eu te apresentar, eu quero que você se apresente. Quem assiste o nosso canal aqui são tudo contadores, contadoras. Quem é o Everton? Show de bola. Eu sou Everton Rocha, eu tenho 39 anos, eu sou filho de 2 primos que se casaram. Pensa numa família que era pobre, tão pobre que foi se juntando. Eu brinco que eles são os Targaryen, mas o Targaryen da pobreza. Se juntaram, são gráficos, então eu não sou bem nascido, não herdei nada. Nós construímos as coisas do absoluto zero. Sou pai da Manuzinha, que tem 6 anos de idade, e agora, 40 dias, o Benjamin, meu segundo, né, um casalzinho. E eu estou empreendendo na contabilidade no meu próprio CNPJ há 14 anos. Então, é isso. A gente fica inventando esses papos de inglesar as coisas, né, lá atrás, né? Então, Uphold. A gente fala Uphold, né, portuguesando. A Uphold Contabilidade, ela já nasceu meio que nichada. E aí eu vou explicar para você o porquê. Mas hoje, o grande nicho que a gente atende são de profissionais regulamentados. Eu brinco que é todo mundo que tem um CR alguma coisa, CRA, CRO, CREA, lá. E dentro disso, acabamos caindo dentro de um universo de uma profissão e a gente se inseriu muito forte, que é o corretor de seguros. Então, hoje, essa categoria, por exemplo, ela tem algo em torno de 50 mil CNPJs. E hoje a gente tem aproximadamente de 800 a 900 ali, arredondando aí, porque sempre entra e sai. Mas eu tenho hoje um número absurdo. A gente brinca, já são 14 anos. Mais de 1,5% da categoria. Então, eu já tenho meio que eu tenho até um negócio que a gente chama lá de UPPIB, que é um relatório de estatística do que esses caras estão fazendo, pra gente entender o mercado, entendeu? Então, a gente acabou já nascendo nichado nesse sentido. Show de bola, gente. Olha que bacana. E hoje eu tenho certeza que vai ser uma história muito inspiradora, porque quem trabalha com nicho, quem conhece o cliente, sai muito na frente. Só que antes da gente falar sobre o nicho, por que o Everton resolveu empreender na contabilidade? Me conta um pouquinho aí da história do Everton para as pessoas te conhecerem. Cara, é muito louco, porque assim, desde pequeno, desde pequenininho, eu sempre gostei de dinheiro. Minha mãe dizia que quando minha avó ela faleceu com 72 anos, eu tinha uns 10 anos, e minha avó tinha 6 filhos, que ela, avó paterna, os filhos ajudavam ali com os remédios e tal, então todo mês ela recebia meio que uma mesada. Minha mãe sempre fala assim que um dia eu peguei e falei, vovó, quando a senhora morrer, a senhora deixa essa bolsinha do dinheiro, porque minha avó colocava a bolsinha aqui, né? E sempre fiquei fazendo um monte de coisa, vendendo geladinho, um monte de coisa, e eu sempre tive um pensamento que um dia eu queria ter uma própria empresa, mas não sabia do quê. Aí um belo dia, quando eu fazendo ainda um curso técnico, que naquela época a gente fazia o colégio e o técnico junto, né? Ensino médio e o técnico. E aí eu fiz em tecnologia, em TI, e tinha uma aula de contabilidade. E quando eu comecei a fazer aquilo, eu falei, nossa, mas pela contabilidade a gente consegue entender que dá pra gente saber se a gente tá ganhando, se tá perdendo, pô, isso aqui é interessante. Então, isso me chamou a atenção para a contabilidade. Certo. Beleza. Eu falei, então, vou começar a aprender isso. Eu praticamente trabalhei em 2 empresas. Eu fiz estágio no INSS
que foi na área de perícia médica. Então você imagina, mano, só tragédia lá dentro. Fiquei 1 ano, falei, não dá para trabalhar aqui, é muita tristeza, muito sofrimento. Fui trabalhar na Sabesp. Eu falei, mas também é a única empresa que tem um serviço em São Paulo. Se eu sair daqui, vou aplicar o que eu aprendi aqui aonde? Sim. Em lugar nenhum. Então, depois que eu comecei a fazer a faculdade de contabilidade, para aprender, porque o meu objetivo era, tipo, comprar uma franquia. Sei lá, uma Subway, um Cacau Show. Meu pensamento era esse. Eu vou comprar e vou empreender em alguma coisa de comércio. Só que aí eu caí numa empresa muito grande de contabilidade, que a gente fez um processo seletivo, 15 vagas, 500 pessoas concorreram e eu entrei. Nossa, que bacana. E aí essa contabilidade, na época, ela era uma das 5 maiores do Brasil. Sim. E aí eu comecei a fazer contabilidade de empresas grandes, super negócios gigantescos. E eu comecei a ver os honorários que se recebia dessas empresas. Eu falei, caramba, então, como um negócio, isso daqui também é super interessante. Uma empresa que tem recorrência, uma empresa que tem uma rentabilidade. E aí isso me abriu os olhos para empreender na contabilidade. Mas ainda ali, cara, foram 2 anos trabalhando nessa empresa. Aí fui convidado a trabalhar num projeto de um outro escritório de contabilidade, que aí eu fui ali um sócio minoritário, fiquei 5 anos trabalhando lá, servindo para eles. E depois falei, não, agora eu vou empreender no meu mesmo. E aí convidei meu irmão para ser um sócio investidor, bancou a operação, o primeiro ano, pra gente não sacar nada, então, e a gente começou a empreender, e depois esse meu irmão veio. Meu irmão, ele era da área financeira, do Itaú, então ele sabia bem de financeiro. Sabia bem de financeiro e entendia bem também de parte fiscal, no sentido que ele, um período também ficou dentro do Itaú, numa área de Itaú Consórcios, lá na área fiscal. Então, era um cara que daria para aproveitar ele também, né? Então, a gente começou a empreender nisso e já são hoje 14 anos nessa jornada aí. Show de bola, Everton. Muito bacana isso. Nessa jornada, a gente tem muito contador que está começando, que nem você começou lá atrás, e aí você vê que eles sempre estão reclamando bastante, está difícil, está difícil. Como que foi esse começo, até para dar alguma dica aí para o pessoal que está começando, que está com 1 ano, 2 anos, 3 anos, que está no operacional, que tem que vender, fazer marketing. Como que foi esses primeiros anos aí de vocês? Qual foi as dificuldades e como que o Everton conseguiu enfrentar as dificuldades? Isso, então assim, dificuldade vai ser mesmo. Quem falar para você que é uma facilidade é uma mentira. Empreender no Brasil é um grande desafio, é complexo. Contabilidade é um produto único, mas que tem mudanças constantes, principalmente com quem quer trabalhar com contabilidade para comércio, vamos dizer assim. Imagina regras de ICMS que tem variações por estado, variações por produto. As nossas principais dificuldades no começo, elas eram o quê? Primeiro, eu vim de uma área que era estritamente contábil. Nessa trajetória que eu vim de outras empresas contábeis, eu sempre fui focado no contábil. Não sabia 0 de DP, sabia 0 de fiscal, sabia apurar os impostos, as contas, né? Mas não sabia fazer as obrigações. Então, o primeiro desafio já é aí. Que você fala, cara, mas você quer vender um negócio que você não sabe nem entregar? Então, foram anos e anos trabalhando de manhã e à noite. Na época eu ainda era começo de casamento, não tinha filho, então dava para se trabalhar 12, 13 horas para a gente aprender a entrega. Né? Porque hoje a gente tem muita gente que prometer é fácil, entregar a gente está vendo muita entrega de baixa qualidade. Um segundo desafio é o que eu falo com os contadores, eu vejo muito contador que ele não tem uma habilidade de vendas também. Sim. Então, assim, hoje eu percebo que eu sou muito mais vendedor do que contador. Por necessidade. Não foi que vocação. Sim. Não nasci vendedor, mas por necessidade aprendi. Mas eu vejo que as pessoas, elas compram muita contabilidade, o cara força muito a parte técnica, mas não a parte de vendas mesmo assim. Então, ele tem essa dificuldade. E obviamente, fazer o marketing em si, você veja, né? Quando a gente ia falar que, pensando lá em 2010, não se imaginava que você teria que ter um setor comercial, o setor de marketing. Hoje está muito evoluído, né? Sim. Então, você tem muita ajuda, você tem muito aplicativo, você tem muita inteligência artificial que te auxilia muito nisso. Então, no começo da jornada, ela sempre vai ser complexa,
Mas, entretanto, hoje, na vida que você tem hoje, agora, 2024, você tem uma facilidade muito maior que a gente tinha há 20 anos atrás. Você tem empresas que podem te auxiliar, por exemplo, a DPG, em questões de marketing. Você tem empresas que podem te auxiliar em entregas, né? Então, você fala assim, eu tenho visto muito contador hoje que não conhece nada de DP, quarteirizando o DP, e tá tudo bem. Tenho pessoas que a gente hoje serve contadores em questões de holding e de legalização, porque o cara não quer ter legalização e tá tudo bem, ele quer ter a recorrência. Então hoje você tem facilidades que você não tinha antes, que vão te ajudar a atravessar essas dificuldades iniciais aí. Então, você acha que esse pessoal que está enfrentando essa dificuldade, existe hoje um leque de opções onde eles podem facilitar a vida deles e focar em vendas e marketing? Se você me perguntasse, Everton, se você fosse começar hoje do zero, o que você faria? Eu jamais, hoje, pensando assim, eu me plugaria dentro de algum tipo de plataforma, algum tipo de sociedade, que ainda que seja um valor alto, 50-50, 60-40, que essa pessoa tenha toda a dor da entrega e eu tenha toda a dor somente da geração de conteúdo, de lead e de venda. Sim. Porque isso é a máquina que vai fazer a coisa crescer. Porque o pequeno, ele tem esse problema. Se ele vender demais, ele depois ele não consegue entregar. Se ele também só fica entregando, ele não consegue vender. Então, veja, se eu nascesse hoje, a primeira coisa que eu falar, com quem eu posso me plugar, que garanta as entregas de qualidade, que eu não preciso me preocupar com nada e eu só vou ser o vendedor e eu vou ser só o gerador de conteúdo, marketing e tudo mais. Everton, mas você vai ganhar muito menos. Não vou ganhar muito mais, porque eu vou estar focado no que eu sou bom de verdade, que é vender. E com menos dor de cabeça em gestão de pessoas. Sim, 100%. Nossa, super bacana, gente. Segura essa dica aí. Aí, Everton, no começo você começou a vender para todo mundo? Você já pensou em nicho? Você espelhou nas empresas? Porque você falou uma coisa interessante. Marta, quando eu trabalhei lá nos escritórios, eu vi que eles atendiam grandes empresas, que os honorários eram bacana. Você resolveu empreender e falou assim, não, eu quero atender essas grandes empresas. Como que foi? Falei assim, qual foi a sua primeira venda? O que você pensou? Porque você sai do técnico, né? Você podia até ter uma habilidade de vendas que você não sabia ainda que tinha. Não tinha despertado ainda. Não tinha despertado ainda. Sim. Qual que foi a tua ideia? Parto pro nicho. Você ouvia falar em nicho há 14 anos atrás? Não ouvia falar? Como que foi? Então, olha só. Então, assim, a minha cabeça, ela sempre já, no negócio contábil, ela já nasceu nichada pelas experiências que eu tinha. Certo. Então, veja, o meu primeiro escritório grande que eu trabalhei era a Persson Consultoria. A Persson meio que já era nichada. Eles tinham uma parceria grande com uma auditoria na época, que era a Terco, que hoje não chama mais Terco. E a Terco era uma auditoria de construção civil. Certo? Então, a Persson atendia muito a construção civil. Então, nós nascemos dentro desse ambiente. Tá. Depois de lá, eu saí, me desliguei e fui para uma outra empresa chamada Incompany. A Incompany carregou esse DNA. Esse DNA da construção civil, mas acrescentou mais um outro segmento, que era instituições financeiras. Conseguimos uns entrantes, começamos a trabalhar no Bank of America, no G-Money, e começou a entrar empresas de cunho grande, de banco, instituições financeiras mesmo. Quando eu nasci, eu falei, cara, eu vou sair de uma empresa que já tem 50 funcionários, que já fatura 10 milhões, que eu sou uns 5% aqui que não apita nada, para montar a minha, mas eu vou fazer concorrência com os caras? Não vai conseguir. Não vou conseguir. Então, a minha cabeça foi, aonde que esses caras não estão atuando? Então, a minha segmentação, ela nasceu no seguinte sentido. Se a Incompany hoje atende construção civil e o interesse dela é incorporadora e construtora, mas ela não tem interesse em engenheiro, nos arquitetos e nas empreiteiras, é aqui que eu vou atuar. Se a Incompany atua nos bancos, mas eles não têm interesse em corretor de seguro, corretor de valores, factory, empresas de cobrança, é aqui que eu vou atuar. E comecei, e tentando daquele jeito, ligando, fazendo ligação fria e tentando, mas não conseguia nada. Um belo dia, eu liguei para o corretor de seguros que fazia o seguro do meu carro. E eu falei, Samuel, seguinte, estou fazendo um projeto assim, assim, assado. E, cara, eu quero trabalhar com corretores de seguros, é algo que está dentro do meu conhecimento. E ele falou, cara, a Porto Seguro, seguradora, ela abraça o corretor, ela é uma mãe. Então, ela tem 25 prédios espalhados por São Paulo, e dentro desse prédio tem 70 corretores de seguros.
Todos são PJs e todos são autônomos. Se você enviesar para um corretor que é pequeno, o que está começando, eu mesmo faço uma campanha formiguinha aqui dentro e te indico. E de verdade, esse cara no primeiro ano me indicou 25 corretores. Bacana. De um tal jeito que ele me deu um cartão, como se eu fosse um funcionário dele, para eu acessar o prédio da Porto. E eu acessava uma Porto que era lá na Penha, na zona leste de São Paulo. E eu fiz um jornalzinho, chama UP News, no meu... A primeiro post que eu tenho no Instagram tá lá, esse UP News aí, a versão. Eu imprimi 500 e jogava debaixo das portas das salinhas desses corretores. Um belo dia, eu fui numa Porto Seguro, numa outra sucursal, que é aqui no Pacaembu. E o cara na recepção começou a demorar demais para me atender. E aí, me deu uns 5 minutos. Eu falei assim, mano, será que aquele meu crachazinho passa aqui? Não vai passar, né? Passei e entrou. Falei, o quê? Esse crachá, ele acessa todas acessa todos os prédios da Porto. Aí eu comecei a jogar jornalzinho em tudo quanto é lugar. E comecei a ter um retorno, porque eu fui num ponto que era a dor dos caras. Corretor de seguros antes se pagava COFINS a 4%, porque era equiparado a banco, mas já existia uma decisão favorável de se pagar 3%. Então o cara falou, opa, 1% do meu faturamento que eu tô perdendo dos últimos 5 anos. E aí comecei a acessar muita gente. Dentro disso, começou a nascer essa minha carteira de corretores de seguros. Mas em construção civil, hoje a gente também é forte. Então, dentro daquela Uphold, dentro da Person, que eu trabalhei com as construtoras, acabei fazendo relacionamento com o RH das empresas. Não era objetivo nenhum meu pegar as construtoras deles, mas falo, cara, vocês contratam aí no formato de pejotização? Contrata. E como é que funciona isso? E se eu quisesse fazer a constituição da empresa para esses caras de graça, para eles já não nascerem com um custo, vocês topariam indicar pra gente? Toparia. E aí eu fechei com 23 ou 24 construtoras para que eu pudesse constituir essas empresas de forma gratuita. E ele só indicava você e você cobrava recorrente, só que, por exemplo, uma construtora tinha 3 mil funcionários. 3 mil PJ ali. Não todos PJ, mas tinham muita gente. Então, assim, a parte de engenharia e arquitetura, geralmente era tudo terceirizado. E aí, cara, já começou a nascer. Então, no meu terceiro ano, eu acho que eu já estava já com quase 300 clientes. Mas é tudo PJ? Mas... aí disso foi fazendo a campanha formiguinha, que um indicava, um outro indicava, e assim a gente foi crescendo. Então hoje eu digo que a gente atende praticamente 5 grandes nichos, né? E dentro desses 5 grandes nichos existem 26 profissões hoje que a gente atende. E hoje eu consegui canais que me dê autoridade para eu poder trabalhar eles. Então, por exemplo, hoje em corretagem de seguros, nem existe mais as unidades da Porto para a gente poder fazer isso. Mas hoje eu dou uma aula como professor convidado de contabilidade na única escola que forma os corretores. Pronto, só aí. Pensa quanto gera para você de cliente. Isso. Aí existiu um movimento de transformar o corretor de seguros em um planejador financeiro, puxado pelo primo rico e tudo mais. Nasceu-se uma empresa na época chamada GFI, que ensinava pessoas a ser planejador financeiro. Tinha um módulo de contabilidade, estruturação societária. Quem estava lá dando aula? Você. E assim vai. Então hoje a gente tem alguns players de infoproduto que ensinam essas profissões. Então hoje eu tenho um cara que ele ensina você a construir esses empreendimentos, sabe? Caixotão 4 andar, tipo... me foge... esses de 12 metros quadrados, 15 metros quadrados, esqueci como. Estúdio. Kitnet. Kitnet, estúdiozinho. Tipo, viver de kitnet. Isso. Aí, quem que tem interesse nisso? Um monte de gente que tem interesse, é o cara que tem um excedente de grana para investir, ou engenheiro. E aí eu tenho um módulo lá pro cara. Acesso um monte de engenheiro daí. Então, hoje, qual que é o insight que eu poderia dar para vocês? Cara, se vocês não têm segmentação nenhuma, se você já nascer nichado, a sua velocidade vai ser um pouco menor. Porque... de fato, mas ela é mais assertiva. Então, todo mundo no médio prazo, ela é muito mais lucrativa. Ela é mais lucrativa. E vai trazer muito mais cliente. Isso, porque facilmente você vira uma autoridade nisso. Como você vai virar autoridade? Procura as pessoas que formam esses profissionais. Então, mas eu quero trabalhar com médico. Então, o que você faz? Você vai procurar onde que forma médico. Então, por exemplo, hoje, existe uma pós-graduação que eu sou ligado, que fala do nicho para um médico de altíssima renda.
e que eu tô lá dando palestra pros caras. Então eu acesso o médico por ali. Então você tem que descobrir os seus caminhos para que quem é as pessoas que podem te ajudar a se transformar numa autoridade. A princípio você vai conduzir conteúdo de graça para essas pessoas. Não adianta, não, vou vender conteúdo. Ninguém compra. Mas você vai investir muito do seu tempo em produzir conteúdo e seja prático. Quem gosta de ler é advogado. Eu não cito nos meus vídeos nenhuma lei, nada disso. Eu vou na dor do cara. E eles vão se conectando a você. Então hoje a gente tem um bom entrante nesses segmentos aí que eu te comentei, por conta disso, de instituições que formam profissionais regulamentados e que a gente entra como um complemento de conteúdo falando da dor do cara de se profissionalizar. Show. Nossa, muito bacana, Everton. Muito legal. Everton, você disse que você atua com 5 grandes nichos, né? Que desses grandes nichos, com certeza, tem uns subnichos. Sim. Porém, te acompanhando, quem te acompanha tem certeza absoluta que você só fala para corretor de seguro. Sim. Ponto. Para corretores, tá? Como que, e isso é uma grande dúvida dos nossos clientes, porque assim, eles ficam assim, meu Deus, eu falo para quem? Com quem eu falo? E eu sempre falo, gente, quando a gente fala de blog, YouTube, site, a gente pode até separar esses nichos, para separar no canal, porque vem por pesquisa. Sim. Mas quando a gente fala de Instagram, a gente precisa seguir uma única linha, porque não adianta você querer falar de manhã para o corretor, à tarde para o médico e à noite para o engenheiro. Não vai virar uma salada só. A sua comunicação hoje nas redes sociais ela é focada no corretor, tá? Quem te segue vê isso. Como que é ter essa comunicação focada para o corretor e atuar nesses outros nichos também? Isso não atrapalha? Como você conseguiu fazer isso? Sim, essa foi uma grande dificuldade que a gente teve no começo, exatamente isso. Eu queria falar com 5 públicos, Sim. Mas a carinha do Everton, ela se conectava forte com o corretor, porque foi a veia principal da empresa. Sim. Aí nós temos hoje outros sócios na empresa que eu tentei conduzir esses sócios. Cara, então beleza, você vai ser o sócio da saúde. Tá. Então, só que não deu certo, porque a pessoa especificamente, ela não tem facilidade de falar com câmera. Se eu ligo a câmera aqui, ela trava. Se tiver num bate-papo igual a gente tá aqui, ele fala super bem articulado, fala muito melhor do que eu. Mas se ligar para fazer um conteúdo, ele trava. Então começou a não dar certo. Então veja, você bem colocou isso, que existe essa dificuldade. Então hoje a minha cara está muito associada ao corretor de seguros. Hoje eu estou tentando fazer esse trabalho de desassociar, criando autoridade com uma outra sócia. São 2 sócios, na verdade, hoje que a gente viu um potencial para geração de conteúdo e enviesando eles agora para esses outros públicos. Mas, então, hoje, nesses outros mercados, você não vai me ver fazendo conteúdo nas redes sociais. Você vai me ver me atuando muito forte em eventos. Então, planejador financeiro, eu não tenho conteúdo para planejador financeiro na internet. Mas eu dou aula para eles dentro da principal escola deles. As plataformas deles. Dentro dos eventos deles. Então, isso tem funcionado para a gente. Até a gente conseguir desassociar essa imagem do Everton, mas eu não consigo. Isso já está ligado, como eu te comentei. Sim. Se eu não falar com 3 corretores de seguros por dia, o dia não começou. Sim. Toda hora bate em mim e a gente conduz. Cara, eu não sou mais operacional, você vai falar com o fulano, Beltrano, mas chega em mim muito corretor de seguros procurando a solução, porque viu no vídeo, quer falar com o cara do vídeo. Isso aí. Fala, beleza, então, e eu aproveito, assim, então... vamos para cima. Gerando hoje alguns conteúdos para esses outros mercados, mas eu percebi também que não são todos os segmentos que eu vou conseguir fazer um trabalho excelente na rede social. Por exemplo, eu vejo muitos contadores que eles querem pegar a contabilidade fácil para escalar, porque o que importa hoje é escalar. Tenho que escalar meu negócio, tal. Aí tá bom, então eu vou escalar. Para eu escalar, não dá para eu escalar um supermercado, porque é muito complexo. Isso. Então eu quero o PJ. Aí você fala, tá bom, beleza. Então o PJ é um cara que emite uma nota e que tem um INSS de Prolabore. O que mais que esse cara tem de dor? 0. Então, você fala assim, cara, se eu for criar um conteúdo para isso, eu tenho muita limitação, porque eu não tenho... Eu posso fazer variações desse conteúdo, mas o conteúdo é muito raso. A dor do cara é muito pequena. Não tem? Então, o que eu tenho indicado para os contadores que ainda assim querem atuar
com esse tipo de cliente. Então pega o cara na pessoa física. Então hoje o que a gente tem feito? É acolher o cara mesmo, entender que esse cara não entende nada de contabilidade, que a gente praticamente tem que ser um secretário dele. Então hoje eu faço muito conteúdo para a pessoa física do engenheiro, para a pessoa física do arquiteto. Como assim, Everton? Planejamento de aposentadoria, planejamento financeiro pessoal, pessoa física. Ensinar o cara a construir um patrimônio, pessoa física. Não estou falando da empresa. É a dor deles, entendeu? Sim. Planos de saúde, coisas que eles têm necessidades e que aí a contabilidade vem para mim. Não, a gente atua com contabilidade disso, mas a entrega é muito pequena. Então hoje a gente tem dado mais certo nesse formato. Eu brinco, eu sou um entregador de spam muito forte. A gente manda muito e-mail marketing. Muito e-mail marketing. E hoje, até com a plataforma hoje que eu estou usando lá de vocês, lá da Zap Contábil, a gente manda muito conteúdo no WhatsApp. Muito. Eu mando muito. Show. Então, a gente gera informações para essas pessoas. E hoje, com o WhatsApp, tá na mão do cara, então é muito mais rápido. Então, por exemplo, apareceu lá não sei se vocês sabem disso, mas existe um planejamento de aposentadoria que você pode fazer em que o seu cliente pode pagar 3 vezes por ano o INSS. Então, olha só a sacada. Ao invés de você conduzir o seu cliente de ficar pagando ali um salário mínimo por mês de Plurabody, com esse mesmo recurso desse INSS, você pagaria 3 contribuições no ano, elevando o valor, e isso vai ajudar o cara na aposentadoria a ter um valor maior de salário, vamos chamar assim, lá na aposentadoria. Só que ninguém sabe disso, porque não está explícito. E aí hoje a gente trabalha muito forte isso. Então eu chego nesses caras com esse viés. Cara, você é um PJ, você está acostumado a receber o seu dinheiro, você estava lá no CLT, você era acostumado a empresa pagar para você o fundo de garantia, a empresa pagava tudo para você. Hoje você é o seu próprio patrão. Então a gente criou o FGTS do empreendedor, que a gente vende para o cara uma previdência privada que vai sacar, debitar da conta do cara. E a gente está criando meio que o conceito do cara de reservas, de tanques e financeiros. E o cara começa a falar, opa, aqui eu vejo o valor. Então a gente está brincando que a gente cuida do CPF, não cuida mais do CNPJ. E tem dado muito certo. Muito bom. Olha, gente, fantástico toda essa sua percepção, essa entrega de valor. Até antes do podcast começar, a gente estava conversando que contabilidade virou uma commodity. É um trabalho que tem rentabilidade, é um empreendedorismo que dá... Porém, entretanto, hoje a concorrência está muito animal, muito acirrada. Você vai ter que pensar aí 360 naquilo que você pode entregar para o seu cliente final. E, querendo ou não, o contador, ele tem um CNPJ, para trás do CNPJ tem a pessoa física, gente, ponto. E aí, pensando em pessoa física, a gente tem aí um leque de oportunidades que você, contador que está do outro lado, tem que começar a pensar nisso. Quando você migrou, né, Everton, para ter teu escritório, ter tua empresa, o foco era a sua contabilidade. Que tempo que você começou a falar assim, não, se eu ficar só nisso daqui, eu não vou crescer? Foi muito olhando para as dores ou olhando, não? Olhando que o mercado está muito acirrado, que a contabilidade ia acabar? Como que foi isso? Sim, até para eu entrar nesse mercado de mentorias e tudo mais, que a gente começou a buscar informações, eu tinha um grande medo. Eu já nasci com esse medo, que era o quê? Pô, tô trabalhando com corretor de seguros, um dia uma seguradora vai inventar uma apólice de seguro de automóvel que vai ser um bilhete. E aí esse bilhete você vai comprar no caixa eletrônico, então você não precisa mais do corretor. Aí é piração. Sim. Então eu falava, não, beleza, então os corretores que eu atendo vão tudo morrer em 10 anos. Então isso me forçou. Pô, primeiro então, eu tô tendo uma boa atração dentro do corretor de seguros, mas eu tenho que criar um plano B para ter outras atividades, porque se isso de fato acontecer, eu tô preparado. Exato. Beleza. Quando isso aconteceu, eu tinha um numerinho mágico que eu achava na minha cabeça, eu escrevia no cartão, eu tenho procurado o cartãozinho de visita da época, mas não tô achando. Eu escrevia no meu cartão assim, nosso objetivo é ter 300 corretoras de seguro, blá, blá, blá. Era um número que eu não sei de onde eu tirei, fiz alguma conta lá e falei, 300 clientes, nós vamos estourar, vamos ficar milionário. Aí batemos 300 clientes e eu falei, nossa, mas... Não foi o que eu pensei. Não era isso tudo. Não era isso tudo. Aí nós subimos a régua. Então, nós vamos ter 500. Aí, quando a gente bateu 1.000 clientes,
e hoje a gente está perto de 1.500. Quando eu bati 1.000 clientes, eu comecei a perceber, pô, eu tenho uma população de gente aqui que eu posso ajudar em outras coisas. E foi aí que a gente começou a buscar entender como que funciona esse tal de ecossistema. Show. Então, porque eu já tinha um número grande. Então, o primeiro passo a gente meteu marcha para conseguir vender o nosso produto-chave, que é contabilidade. Quando bateu 1.000, eu comecei a fazer uma estatística. Lembra que eu falei que eu tenho um negócio chamado UPPIB? E eu comecei a entender, cara, mas quantos médicos eu tenho aqui? Quantos têm filhos? Eu tenho um negócio chamado UPPIB e eu tenho um negócio chamado UPRendas, que seria tipo a Forbes. Eu tenho quem são meus clientes mais ricos, quem tem mais renda e quem tem mais patrimônio. Então, todo ano, quando eu faço a declaração de imposto de renda, ninguém gosta de fazer, preencher, mas eu amo esse momento, porque nesse momento eu consigo identificar o que meus clientes estão produzindo de riqueza e o que eu consigo colocar lá dentro. Então, um produto forte hoje que nasceu cara, as pessoas querem construir riqueza, todo mundo quer. Então, nós temos uma linha hoje dentro de seguros que a gente acessa consórcios para essas pessoas, para elas construírem sonhos. Então, pessoas que têm comércio, que pagavam aluguéis absurdos, que a gente ensinou essa pessoa a fazer uma carta de consórcio e comprar o próprio imóvel que ela estava pagando aluguel. E N outras coisas. Então, isso veio muito das dores das pessoas, mas a gente só startou isso mesmo a partir do momento que a gente já tinha entendido que a gente tinha uma boa amostragem. Porque eu queria implantar ecossistema quando eu tenho 30 clientes, não vou ter um resultado absurdo. Então, primeiro chega lá no seu 100, 200, 300, põe um número seu, cada um tem seu número de grandeza, porque cada um tem seu ticket médio. Para nós, começou a fazer sentido quando eu cheguei nos 1.000. Opa, agora eu tenho em família, são 1.000 famílias. Opa, 1.000 famílias? Nós estamos falando que uma família padrão tem 4 pessoas, nós estamos acessando aqui 40 mil. Opa, então começamos agora a entender o que dava para aplicar. Então hoje a gente tem um pequeno ecossistema, mas que ele vai. Certificação digital. Eu não sou uma R. Eu fiz uma oferta na AC, que é a autoridade que cria o certificado, pra gente comprar esse a preço de banana. Então hoje eu brinco que hoje o meu certificado digital é o meu Bitcoin. Porque eu consigo acessar a compra por R$20 e vender por 240. A maioria dos contadores compra isso a 100, 100 e pouco. Exato, que você tem. 220%, né? Então você fala, de lucro. É o meu Bitcoin, pô. Quem tem isso? E hoje a gente consegue entregar quase 3.000 certificados por ano. Faz as contas. Então nós compramos um lote de 10.000 certificados. Aí os contadores querem acessar isso. Pô, com o tempo a gente vai vendendo. Vendo com uma margem menor pro cara e tá tudo bem. Um segundo ecossistema que a gente criou é isso que eu tô te comentando. Pô, a gente começou a perceber que clientes têm essa necessidade de seguros. Então a gente chegou lá no nosso maior cliente de corretor de seguros, que tem condição de atender. É óbvio que não para quem é o corretor mesmo, o corretor ele mesmo já se atende, mas para os demais, cara, canaliza para ele e a gente ganha um pedaço dentro disso e atende esse cliente. E assim vai. Hoje até crédito a gente consegue conceder para os clientes. Então, a gente tem criado um pequeno ecossistema nesse sentido, que acaba isso, a solução 360. E, por exemplo, todo mundo que quer começar segmentado quer começar meio que com médico, porque médico paga bem. E aí o médico também tem um outro detalhe. Eles amam seguro de vida tipo elitizado. Que o cara paga, por exemplo, R$1.000 no seguro de vida e você ganha de comissão R$300 por 30 anos. Então você fala, imagina se você construir uma carteira de 100 carinhas desse pagando R$300, é 30 contos sem você fazer nada por 30 anos. E por mês, né? Por mês, pinga todo mês, entendeu? Então são coisas que o cara precisa, que muitas vezes o corretor de seguros também deixa a desejar, porque ele também não é um vendedor exímio. E a grande oportunidade, o contador, ele é um conselheiro do empresário. Então, ele consegue canalizar uma série de produtos ali.
Show. Então a gente tem trabalhado dessa forma. Show. Nossa, que história. Um dos melhores podcasts que eu tô fazendo aqui, viu, Everton? Nossa, que história. Que olhar empreendedor, que viés de estratégia muito bacana. Então, olha só, você disse o seguinte, que o que o contador tem que fazer? Ele tem que escolher, sim, alguns nichos. Dentro desses nichos, ele tem que se conectar com pessoas que vai trazer para ele algum tipo de benefício, desde que ele entregue benefício de graça. Presta atenção, de graça. A partir disso, você começa a virar uma autoridade, você começa a atender aquele cliente, você começa a crescer, porque um vai indicando para o outro, vai indicando para o outro. E aí, quando você tem aí um ecossistema maior, uma carteira, uma base maior de clientes, aí sim você começa a montar um ecossistema de vários produtos que você vai sempre estar com rentabilidade, não só esperando a recorrência da contabilidade, que é muito bom, porém, entretanto, você já chegou aqui um mar de oportunidades. Eu brinco que é o seguinte, a contabilidade, ela acaba deixando você acomodado, porque é muito bom você ter a garantia de que o cliente vai estar com você durante muito tempo, né? Sim. A gente hoje vê lá que na nossa empresa uma média de tempo que os clientes ficam com a gente é 48 meses. Então você fala, pô, é bastante tempo que o cara fica com a gente. Então você fica meio acomodado. Ah, legal, coloquei 20 clientes esse mês, pô, beleza, tô tranquilo. Só que se eu tivesse esse gatilho de entender isso há uns 2 anos antes do que eu comecei, em vez de eu ter setado isso com 1.000, tivesse setado com 500, esses outros negócios, a gente já estaria muito mais avançado. Não estou reclamando, mas veja, eu só fui também ter o insight a partir do número 1.000, porque eu queria ter uma base grande. Mas o importante também quando você for construir o seu ecossistema é não você querer ser o cara em todos os segmentos. Ah, não, beleza, então você é o contador, mas você também é o corretor de seguro, você é o corretor de imóvel, você é o corretor... E aí você não vai conseguir ter plenitude em nada que você vai fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, então hoje a gente aprendeu isso na marra. Lá no começo eu tentei ainda fazer assim, e eu percebi, não rola. Se eu quiser fazer tudo, eu não faço nada. E eu tenho que... O que eu sou bom de verdade é nisso, então eu vou focar nisso. É melhor eu dividir para multiplicar. Então, hoje, nesses ecossistemas que a gente não é proprietário de 100% de tudo, de forma alguma. Mas nós temos sempre sócios operacionais que tocam aquilo muito bem e que a gente tem um compromisso de equity desses negócios. Se esse negócio explodir, a gente ganha. Todo mundo ganha. Dentro do equity também. Show de bola, gente. Muito bacana mesmo. Everton, a gente sabe que com o decorrer do tempo, agora com a reforma tributária, muita coisa está mudando. Depois da pandemia, então, piorou. Muita coisa vai mudar. O que você acha que vai acontecer com o mercado da contabilidade? As pessoas falam que a contabilidade vai acabar. A gente sabe que não vai acabar porque, primeiro, é uma profissão regulamentada. A não ser que o governo vá lá e desregulamente a profissão. Mesmo assim, nos Estados Unidos não é e tem um monte de contador lá que ganha dinheiro. Mas, enfim, você acha que tem uma oportunidade para os contadores olhando para o futuro? Vamos olhar para o futuro daqui 2, 3 anos? Você acha que muita contador vai deixar de existir? Muito contador vai nascer? Vai ter esperança? Porque na maioria das vezes que a gente vê, eu não sei, você também tem um ecossistema bem grande em relação a contadores, depois você vai até falar aí do teu projeto, mas eu vejo muito, e estou há 20 anos no mercado contábil, que infelizmente a maioria dos contadores tem um faturamento no máximo até 30 mil reais. O Sescom aqui em São Paulo fala que é 50, mas não, a gente tem dados aqui. 30 mil. Então, baixo, né? É baixo, baixíssimo. E são muitos, assim. O que você acha? Você acha que, pro cara que está assistindo, para ele avançar, para ele conseguir sobreviver, para ele... Não é sobreviver, para ele viver, ter os sonhos dele conquistado, ter o objetivo dele chegar aonde eles querem chegar. O que você acha que vai ser desse futuro e o que o cara tem que fazer? Eu, inclusive, já vivi isso dentro dos nossos clientes. Os corretores de seguros, eles também são uma profissão regulamentada e descontinuaram. A mudança do governo, houve uma reviravolta e eles revogaram a lei que regulamentava o corretor de seguro. Todo mundo ficou apavorado. Nossa, vai acabar o corretor. E aconteceu exatamente o que você comentou. Quem é o consultivo nunca vai morrer. Consultivo que eu digo assim, quem se preocupa com o cliente, quem entrega o que tem que entregar, nunca vai morrer. Startups, empresas de tecnologia que vão vender aquilo como um ticket,
você vai ter mercado para todo mundo. A pessoa que vai querer comprar pelo celular sem ter nada consultivo, aonde ele vai saber a dor disso é quando der errado. O dia que ele precisar do seguro e deu errado, ele vai falar, opa, agora eu vou precisar do corretor mesmo. E aí ele vê o valor. Eu acredito que é a mesma coisa que a contabilidade. A minha visão que eu tenho de longuíssimo prazo é que, assim, eu não vejo muito, por exemplo, uns auxiliares contábeis. Eu acredito que isso não vai existir mais. Dentro de uma profissão, tudo isso está muito robotizado, tem tecnologia adoidado em comparação ao que a gente nasceu em 2010 para hoje. Então eu percebo que as atividades iniciais dentro da contabilidade, como profissão, para mim isso não tem futuro. Mas o empreendedor contábil, cara, ele tem um mercado absurdo. Porque o principal produto que ele tem é o relacionamento com o cliente. Se ele tiver lá se ele se tornar um conselheiro, eu brinco que cada dia que passa, a gente tem que ser menos contador e ser mais professor / conselheiro. Então, quanto mais eu conseguir aconselhar o meu cliente, eu vou ter muito mais oportunidades. Então, eu não vejo que um contador vai morrer num futuro aí de 10, 15 anos. Mas eu vejo que ele precisa se adaptar em não ser só aquela contabilidade pro forma, mas começar a entregar mesmo valor. Dentro disso, a gente está num movimento ao contrário do que os contadores geralmente fazem, né? Nós somos muito fortes em empresas de serviços por conta dessas segmentações e a gente nunca foi tão forte em comércio. Porque eu não tinha um entrante dessas outras formas que eu tenho, as parcerias todas que a gente conseguiu construir. Em comércio eu nunca consegui isso. Eu percebo os meus colegas contadores que eles querem abandonar os comércios para ser o serviço para escalar. Lembra da tal da escala? E hoje a gente entende o quê? O dinheiro está onde? Na complexidade. Exato. Então, ontem eu fiz uma visita aqui pertinho, inclusive, de um cara que é um comerciante que ele fez uma sacada incrível. Ele compra lotes, por exemplo, de produtos de uma BR Food, de um McDonald's que estão com vencimento abaixo de 30 dias. E ele conseguiu criar uma teia de distribuição disso muito rápido. Então ele compra muito barato. Um exemplo, um negócio de hambúrguer daqueles do McDonald's. Se você for comprar hoje no mercado, R$21 uma caixinha com 12. Ele compra por 3. Baratíssimo. E ele vende por 8 pro mercadinho, conseguir vender a 12, 13, e isso é R$21. Só que ele conseguiu criar uma teia disso. Mas imagina a complexidade que o cara tem de administrar vencimentos e tudo mais. O cara tem um estoque absurdo, uma variedade de produto imensa, 200 mil NCM, porque, cara, é lote do que aparecer. Se aparecer lote de pedra para comprar, ele compra. E aí os contadores do cara não querem mais atender o cara, porque falou assim, não, veja, você passou de 300 NCM, não dá mais para mim atender. Eu falei, meu... Aí caiu no meu colo. Falou, cara, não, a gente consegue atender, estamos fazendo então um estudo tributário ali e tudo. E aí eu percebo que é o quê? Porque o cara, ele entende o quê? Não, é mais fácil eu colocar 20 PJ que eu não vou ter trabalho. Só que na complexidade é que a gente consegue ter os grandes tickets. Então nós estamos nesse mercado ao contrário. Então eu percebo que dentro de um futuro não muito distante, as empresas de comércio elas vão ser muito mal servidas por contadores. E aí só quem são contabilidades que realmente já estão bem estruturadas que vai conseguir atender, que vai nadar de braçada. Eu brinco. Imagina se você conseguisse fazer um BPO financeiro para uma empresa de comércio, você estava rico, porque é um volume absurdo. Os caras têm dor, mas nunca ninguém ainda conseguiu encaixar. Ah, não, porque eu quero fazer o BPO pro PJ. Mas isso até minha avó faz, pô. Isso é muito fácil. Mas... na Incompany, a gente fazia BPO financeiro do GE Money, de um banco. Mas eu falo... complexidade, né? Complexidade e a graninha. Cara, chegou a fazer projeto para Casas Bahia, pô. Então você fala, são projetos parrudos. E aí as pessoas querem, eu faço. Então... fácil, tudo aquilo que... isso explica por que é 30 mil só o faturamento. É. Porque não tem como você faturar 200, 300 mil por mês com um negocinho pequeno. Exato, não tem, gente, não tem. E tudo que é difícil e que dói é bom. Crescer dói. Crescer dói demais. E de verdade, foi o que o Everton falou aqui. Olha só, uma empresa com viés de serviço já começou a perceber, já começou a olhar para o futuro. Já está começando a olhar para o futuro, assim, começou a perceber que
o dinheiro vai estar onde é complexo, e se você acertar isso, se você for um bom consultor, e consultor, quando a gente fala, é de organização, mostrar pro cara ali, ó, você vai por esse caminho e tal, não é ficar lá babando o ovo do empresário, não é sobre isso, né? Que as pessoas acham que às vezes consultor é ficar babando o ovo do empresário. Não tem nada a ver com isso. Você consegue, sim, ter ali um bom ticket para você conseguir avançar e ir aumentando o seu faturamento. Porém, entretanto, você tem que estudar, não tem jeito, porque você precisa descobrir as brechas na lei, você precisa descobrir o sistema, você vai ter que futucar aqui, futucar ali, estudar pra caramba. E gente, trabalhar muito, porque nada acontece da noite pro dia. A gente está caminhando aqui para o final, Everton. Muitos escritórios hoje, até que você acabou de dizer, olha, o escritório não pode mais atender por causa de 300 NSM, bababá. E a gente vê também que eles, maioria, 99%, não investe em departamento comercial, nem em marketing e tal. Você hoje, olhando até para esse futuro, você que é o vendedor lá da tua empresa, isso aí está mais que decidido. Como que é para você essa questão do modelo comercial e como que o contador do outro lado pode já começar a fazer isso? Você arrumou os sócios para cuidar das demais coisas e você ficar nessa frente? Você tem uma pessoa te ajudando? Como que funciona isso? Hoje lá a gente tem, basicamente 2 pessoas em vendas e é isso, assim, num princípio, a gente, quando é um negócio muito pequeno, o cara não ter um comercial, tá mais ligado ele até nem ter pessoas, nem ter estrutura de fato ali, e aí aquela roda que não desenrola nunca, que não, mas se eu colocar um comercial, depois eu não consigo entregar, mas se eu também não colocar um comercial, eu não cresço, e aí o cara fica nessa, não sabe o que faz da vida e não faz, e acaba não fazendo nada, e ele fica tocando. E muitos deles, a maioria das vezes, são muito gente técnica que não é boa em vendas. Porque se você ainda é um cara bom em venda, você vai conseguir. Eu, por anos, fiz sozinho vendas. Mas hoje a gente tem um setor comercial. O meu papel hoje ele está mais nessa engenharia da comunicação. Eu brinco que eu não sou mais nem vendedor. Eu sou um comunicador dentro da minha empresa. Tá. Se você entrar hoje lá, não sei se vocês conseguem ver isso, mas se você entrar hoje dentro do meu Zap contábil, você vai ver que ele está recheado de mensagens agendadas de conteúdos que não são conteúdos técnicos. Eu tenho também o aviso no dia que vai vencer, a guia e tudo mais, mas eu enfio um monte de conteúdo de venda, gatilho de venda pro cara mesmo. Então, eu entendo que existe todo um momento de transformação. O cara primeiro é um eu presa, a primeira coisa que ele tem que fazer, eu brinco sempre cara, se eu fosse você, primeiro momento, junte 30 mil reais, parece um valor grande, mas um mês de faturamento para uma empresa dessa, 30 mil reais, para você ter a sua primeira pessoa. Crie ciclos, por exemplo, de você transbordar 25% do que você faz durante um ciclo. Então, sei lá, em 6 meses eu vou delegar 25% de tudo de serviço sujo que eu faço. Essa pessoa vai tirando isso para você ganhar tempo. Aí você vai tocar a área comercial de fato, porque ninguém vai vender melhor que você o seu próprio negócio, mas depois você precisa desenvolver. Então hoje a gente tem um SDR e a gente tem um closer. A SDR é o cara que faz a pré-venda, então aparece um monte de gente, ainda que eu não faça o tráfego, mas quem faz tráfego ainda tem uma dificuldade maior, né? Que a gente percebe, cara, vem um monte de lixo, gente procurando emprego, um monte de coisa. Só lixo. Então, mas o cara vai olhar aquilo e ainda assim, dentro dos leads bons que pode vir pro cara, de repente acaba acontecendo isso. Vamos imaginar que o cara que quer atuar com um pequeno comércio, um consumidor final, tipo um Subway da vida. Aí aparece uma empresa dessa, com 300 NCM pro cara, o cara fala, não, isso aqui não é para mim. O SDR, a ideia dele é conectar o lead com o que de fato ele tem condição de entregar. Não, então, esse cara é importantíssimo. E um closer, hoje eu tenho um cara que ele é muito melhor do que eu para fazer fechamento, porque eu sou muito bom na entrada. Mas depois para fechar... Mas o meu coração é mole, velho. Aí o que acaba acontecendo? Desconto. E eu caio. Eu caio fácil nesses gatilhos do desconto, entendeu? Então hoje eu falei, não, mano, fechamento não é mais comigo. E se eu falar para você que assim, a nossa vida mudou
depois que eu saí do fechamento, mas eu sou muito bom em atrair. Eu sei o que o cara quer ouvir, principalmente nesses mercados, desses 5 nichos aí que a gente atua mais. Então, quando o cara começa a falar, eu já começo a buscar no meu celular, cara, o cara quer ouvir é isso, pumba. Essa é a dor, tal. Então, eu acho que precisa, com certeza, desenvolver, mas antes disso, acho ainda o cara tem o passo de desenvolver o time operacional dele, para esse pequenininho, mas ele tem sim que criar um setor comercial dele, senão ele perde as oportunidades. E é outro jogo. Eu brinco que uma empresa de contabilidade, ou até um corretor de seguros que a gente vive muito, o cara começa a ter 5 pessoas no time, muda, né? Sim. Porque aí já começa a ter estrutura, quem tem um não tem nenhum. Mas hoje nossa estratégia comercial hoje, ela tem funcionado bem assim. Como o contador, o cara brinca lá que é o contador-chefe, né? Contador-chefe, gerando conteúdo e gerando os gatilhos para caçar assunto com os caras. Eu sou um caçador de assunto na comunicação. Aí eu esquento esse cara. E jogo pro seu time. E jogo pro time e aí eles conduzem. Então hoje eu tenho lá um cara chamado Eric, que é um cara de outro planeta. É um menino desse tamanhinho assim. Menino não, ele já tem 30 anos, mas ele é pequenininho assim. E, esse cara ele, cara, a gente vê que ele é um anjo, mas assim, a gente tem relatos dos clientes quando vai conversar com ele, fala, mano, eu tava atribulado, entrou uma paz, ele é bem espiritualizado, assim, e esse cara, ele nasceu pra servir os outros, porque assim, você mandar mensagem pra ele 3 horas da manhã, ele tá lá e tal. O dia que a gente comunicou que ele virou sócio foi o post hoje que eu tenho, que tem mais comentários, que 180 comentários, porque todo mundo dando os relatos, assim, de quem ele é, né? Nossa, o que ele fez pra mim, assim, assado. Então, esse cara hoje, ele é um exímio fechador. Quem tem dó, escala musical. É o lema dele. E ele é um exímio fechador, mas ele serve muitas pessoas. Então, você precisa também ter uma pessoa que está, de fato, preocupada em ajudar o cliente. Porque não é só fechar o negócio por comissão. Exato. É querer ajudar de fato. É isso aí. Nossa, show de bola. Everton, que bacana. Show de bola. Everton, fala um pouquinho aí do ecossistema para o contador. Como é bastante gente que segue a gente aqui, que são contadores, a gente tem uma boa visualização aí no nosso canal. Me fala um pouquinho do que o Everton está ajudando os contadores, já está criando um ecossistema. Então, tudo isso que você ouviu aqui, o Everton ele pode te ajudar. Então, assim, putz, que insight, mas por onde eu começo? Tá o Everton aqui, que é uma pessoa super aberta, uma pessoa super servidora, humilde, disponível. Me conta um pouquinho aí, fala aí para o contador sobre esse ecossistema. Quando eu comecei a entrar nesse mercado de conhecer contadores, né? A gente começou a ficar conhecido por conta de robotizações. Porque se você pensar que eu tenho 1.500 CNPJs e eu tenho 30 pessoas no time, ainda tem time de vendas, tem time de financeiro, você vai falar assim, cara, é pouca gente para muito CNPJ. Sim. Só que a gente tem tipo 18 robôs que a gente construiu. Eu tenho 2 sócios que os caras assim, odeiam pessoas, mas amam planilhas. E aí, nesse sentido, a gente começou a entrar nesse viés de robô. Mas construir robô para outras pessoas é muito complexo. Então, a gente começou a ver que não era viável trabalhar nisso. Só que a gente começou a entender que algumas coisas que a gente estava aplicando, ele fazia sentido para outras pessoas e as pessoas começaram a acessar. Então, hoje, o que eu digo assim, a gente está começando a entrar em criação de um ecossistema para contadores, mas ele está muito ligado a isso, ao você desenvolver uma segunda fonte de renda sem ter a dor de entrega. Então, a gente criou uma empresa hoje chamada ConteSeg, que essa ConteSeg ela é uma corretora de seguros, que ela tem como um canal de distribuição o contador. Então, o contador, a gente ensina ele a como identificar a oportunidade de seguros dentro da carteira dele, a como ele ofertar isso para o cliente dele, e ele é remunerado em 25% da renda de tudo que é gerado. Então, a gente começou com um piloto, e a gente fez com 10 pessoas das amizades que a gente tinha da contabilidade. Pô, o MVP foi bom. Aí o Anderson Hernandes me deu lá um pitch para fazer numa mentoria. Cadastramos 60 pessoas e a gente tem feito esse onboarding e tem saído bastante resultado disso. Por quê? Porque toda família precisa de seguros. Não existe uma pessoa que não precisa. E a gente tem começado esse projeto
pelo plano de saúde e seguro saúde, porque a gente sabe que no Brasil que apenas 20% das famílias brasileiras têm plano de saúde. E desses 20%, 80% é porque a empresa que banca. E isso é extremamente importante. Então a gente fala assim que a nossa missão é tirar o povo do SUS, né? Que você conhece como que tá a situação. E qual é o jeito? O jeito é as empresas, de fato, se entenderem que ela pode ajudar o funcionário, ainda que tenha desconto e tudo mais, mas é muito melhor do que estar dentro de um SUS. E tem uma rentabilidade muito boa. Então, os contadores têm embarcado nisso. A gente já tem feito alguns trabalhos bem legais, com um ticket bem gordinho, e a gente está atuando nisso. Então, a gente vai começar a se lançar no mercado. Eu tinha que fazer uma prova, porque eu tenho uma seguradora por trás que está cuidando disso, nos incubando, vamos dizer assim, né? Estou sendo um projeto dentro de uma incubadora da seguradora, que é a Porto Seguro, não tem problema nenhum da gente dizer. Mas eles querem, cara, vamos provar que isso se sustenta na linha do tempo. Então a gente já está fazendo isso há 1 ano. E agora a Porto falou, pô, realmente a coisa tá caminhando. Então hoje a gente vai começar a se mostrar em eventos de contadores. A gente quer fazer um lançamento, uma fórmula de lançamento para isso, gerar conteúdo disso. Até porque não tem ninguém no mercado fazendo isso, né, Everton? Não existe, porque isso era o meu drama, né? Eu sempre, o Anderson Hernandes hoje ele é um dos meus mentores, eu tô na mentoria há uns 5 anos. E o ponto é o seguinte, cara, eu não quero fazer concorrência com ninguém. Vou ficar eu lá batendo contra Pedro Neri? Vou ficar eu batendo contra Anderson Hernandes? Quem sou eu? Vou ficar eu brigando com o Leandro Bueno? Não dá, cara. Com o Caio Melo? Porra, me ajuda. Então, assim, aonde tem um lugar que me cabe sem fazer concorrência com ninguém? E eu acho que esse foi o maior insight que a Persson, que foi a minha primeira empresa que eu trabalhei, que ele conseguiu. Eu aprendi isso com o Jorge. O Jorge, ele foi um auditor da Terco. Vários caras da Terco saíram e criaram auditorias para ser concorrente. A Macro, a RCS, várias. O Jorge falou, não, eu vou montar uma empresa de contabilidade e vou servir todos esses caras. Então ele saiu de ser concorrente para ter 4 parceiros de largada. Show. E a mesma coisa. Então, falando assim, cara, no meu produto ele não concorre com Caio Melo, com Pedro Neri, com Leandro Bueno, com nenhum desses caras. Talvez com o Flameri, que ele vende meio que ali um ABS Partners lá, as coisas dele lá, mas não tem seguros, eu já me certifiquei disso. Então eu falei, opa, nem ele eu afeto. Então isso é um negócio que dá para reinar sozinho. E, inclusive, dá para ser ajudado e ajudar esses caras também, porque é uma troca, né? A gente vai trazendo essas pessoas para dentro do ecossistema também. Então, acho que esse é um piloto que eu estou conduzindo junto com a seguradora, junto com uma corretora de seguros. Eu não sou o cara operacional, mas vocês vão ver muito a minha carinha falando de contador para contador, porque eu aprendi como identificar e como rentabilizar em cima disso, sem ter a dor da entrega, que é o que todo mundo quer, né? Exato. Eu quero ganhar, ter segunda renda. Já que eu tenho aqui uma carteira, preciso ganhar em cima dessa carteira. Por que não, né? Exato. Everton, agora vem a Marta Sincera para a última pergunta aí para você. Contabilidade, dá para ficar rico? Cara, com certeza. Rico, eu acho que definir riqueza é um negócio difícil, né? Mas com certeza você pode ficar muito bem. Você trazendo as pessoas certas que vão te ajudar a você crescer o seu negócio. É um negócio multimilionário, isso eu posso te dizer. Show. Um último recado aí para os contadores. Cara, acreditem no potencial de vocês. Vocês conseguem, com certeza, transformar a vida dos seus clientes, impactar pessoas. Não é sobre contabilidade, é sobre ajudar CPFs antes dos CNPJs. Então, sempre que você conseguir, de fato, proporcionar uma ajuda, proporcionar uma segurança, a pessoa que está atrás de um contador, ele está atrás de uma segurança. Ele não quer saber de dados, não quer saber de nada disso. Ele quer que você seja o guardião da vida dele. Só que a gente está acostumado só a olhar o CNPJ e desprezar o CPF. Só que a riqueza está aí dentro disso. Então, fica uma dica para vocês aí, para que vocês possam prosperar nisso. E prosperar é crescer sempre. Show de bola, gente. Ajudar CPFs antes do CNPJ. Olha que frase.
Everton, quem quiser te seguir, quem quiser bater um papo com o Everton, fala aí o site, redes sociais, pro pessoal. A gente vai colocar aqui também no link. Sim. Fala aí, por favor. Então, assim, o jeito mais fácil hoje de você se conectar comigo é pelo Instagram. Meu Instagram é Eu Sou Everton Rocha. Eu estou super aberto para ajudar contadores em qualquer situação, né? Não exatamente com questão do ecossistema em si, mas em tudo que vocês quiserem. As pessoas me procuram muito por essa questão das robotizações, então a gente também consegue indicar o que você pode fazer para você poder automatizar mais a sua empresa e você ganhar tempo, porque no fundo tudo a gente está comprando tempo. Né? Tudo que a gente tem que fazer é economizar o nosso tempo com coisas que são nave e a gente colocar o nosso tempo em coisas que realmente agregam valor aí. Então, para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a Marta, agradeço todo o time que me receberam super bem. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Everton, eu que agradeço pelo seu tempo, que eu sei que é corrido. Obrigada. Foi uma aula, um dos melhores podcasts que eu fiz aqui. Você tem muito, muito a ensinar e, de fato, sabe, é muito interessante ver como que a contabilidade traz 1001 possibilidades. CPFs antes do CNPJ. Obrigada, gratidão pelo seu tempo, tá? Obrigado a vocês. Indo precisar, estou à disposição. Obrigada. E, gente, você que ficou aqui até o final, curte, compartilha, pega esse vídeo, manda lá pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos. Fala assim, isso aqui é uma porcaria, então vamos dar pros meus inimigos, beleza? E um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Tchau.